Olá, meu nome é Wanderson Juan, sou aluno do curso de Educação Física na Faculdade Estácio de Sá. Estou aqui para apresentar um PCC de Neurociência Cognitiva. Nesse PCC foi proposto que nós analisemos as funções executivas do cérebro humano, depois de analisar, relacioná-las ao aspecto educacional e ao aspecto da formação do sujeito como pessoa. Para começar, vamos falar um pouco sobre as principais funções cognitivas. Elas são percepção, atenção, memória, linguagem e funções executivas, que são nelas que a gente vai focar um pouco. Vamos entender um pouco sobre o que são funções executivas. São habilidades responsáveis pela capacidade de regular nosso comportamento, muito importante no processo de aprendizagem e de elaborar estratégias de comportamento em diversos contextos. Bom, um exemplo disso é, no dia chuvoso, já sei para trabalhar, a gente percebe que vai chover, a gente vê nuvens negras vindo no céu, sente o vento frio, ouve trovoadas. Isso vai fazer com que a gente pegue um agasalho, pegue um guarda-chuva, entendeu? Faz a gente se preparar para esse dia chuvoso. Então, a gente vê, a gente sente, a gente escuta. Tudo isso, esse momento que a gente analisa a área externa e o ato da gente pegar um guarda-chuva, uma roupa mais pesada para fazer a gente se sentir agasalhado, tudo isso acontece na parte pré-frontal do nosso cérebro. E essa parte do nosso cérebro, chamado pré-frontal, começa a se desenvolver na nossa infância, a partir dos 4, 5 anos, ganha forte desenvolvimento durante a adolescência e vem se consolidar a partir dos 25 anos, no início da nossa vida adulta. Nós vamos ter todas essas funções consolidadas, as funções executivas. Então, quando de fato nós desenvolvemos todas as características das funções executivas, nós adquirimos a capacidade de solucionar problemas, de autorregular nosso comportamento, de gerenciar nossas emoções, acesso à memória de curto prazo, raciocínio abstrato e comunicação. Mas isso não quer dizer que tenhamos acesso a tudo isso somente aos 25 anos de idade. Tudo isso começa a se desenvolver a partir dos 4, 5 anos de idade, se desenvolve fortemente durante a adolescência e a partir dos 25 anos de idade que ela vem se consolidar realmente. Quer dizer que já vamos ter essas funções, porém não completamente. Vamos desenvolver elas conforme passa o tempo, conforme nós nos desenvolvemos também. Vamos entender isso com um exemplo. Se nós pensarmos em uma criança de 4 ou 5 anos, nós já entendemos que ela não tem o controle do comportamento dela, é uma coisa que ainda está se desenvolvendo. E nessa idade é bastante comum a gente ver crianças fazendo birra por aí, porque o pai e a mãe não tem dinheiro para comprar certo produto. Eu mesmo já presenciei isso. Ver a criança fazendo escândalo, se jogar no chão, chorar, porque o pai e a mãe não tinham dinheiro para comprar um tênis. Aí o pai pensa, a criança fazendo isso vai me provocar, a criança fazendo isso para chamar atenção, mas na verdade não é isso. É que a criança ainda não tem aquela capacidade de regular o comportamento dela, não sabe exatamente a maneira de se comportar naquela determinada situação. Então, se ela quer uma coisa, o pai e a mãe não dão, fazer escândalo, fazer birra, gritar, chorar, é o jeito dela de lidar com aquela situação. Porque ela não tem o controle total do comportamento dela, não tem essa função executiva ainda desenvolvida. Um outro exemplo disso é o teste de marshmallow. Um vídeo que a gente teve que assistir para fazer este trabalho. Ele é muito interessante, na verdade. Uma criança é colocada numa sala com um prato em frente dela, com um marshmallow, que é um doce. Aí a pessoa que colocou o doce sai da sala e fala para a criança: se ela não comer até o adulto voltar, ela ganha outro doce. Bom, aí as crianças começam a tentar se controlar, algumas dão uma ruída, algumas levantam, comem por baixo, outras comem mesmo antes do adulto sair da sala, entendeu? Então a criança não tem esse autocontrole ainda. Então, tudo isso acontece porque ela não consegue regular o comportamento dela, então não consegue se prender por muito tempo, se permitir obedecer o que foi proposto, entendeu? Então a criança acaba cedendo à tentação. Tipo, um doce com uma criança de 4, 5 anos que ainda não tem o controle desenvolvido, pra ela é a melhor coisa do mundo. Crianças amam doce, entendeu? Então, isso tudo acontece porque as funções executivas delas ainda não estão desenvolvidas, pois se torna muito mais difícil para uma criança obedecer essa regra do que para um adulto, que já tem as funções executivas desenvolvidas. Então é assim, existem várias atividades para auxiliar no desenvolvimento
das funções executivas das crianças, brincadeira de faz de conta, resolução de problemas de acordo com o dia a dia cotidiano e faixa etária das crianças, esportes, onde a gente tem que trabalhar em equipe, jogar em um time, obedecer regras, tudo isso conta para auxiliar no desenvolvimento da função executiva das crianças. Jogos de computadores planejados exatamente para isso, para o desenvolvimento da função executiva das crianças. Então, existem várias técnicas para você auxiliar que seja desenvolvida de forma correta as funções executivas dessas crianças. Tem também as 3 habilidades principais do desenvolvimento das funções executivas. A partir dessas habilidades que todas as outras vão se desenvolver. A primeira é a inibição, é a pensar antes de agir, é o freio, é o controle dos impulsos, pensar antes de responder, assimilar aquilo. Uma pergunta, por exemplo, fazer uma pergunta para você, você vai assimilar, excluir o que é errado e apenas responder o que é proveitoso. Isso é a inibição, controle inibitório também conhecido. A segunda é a memória de trabalho. É a manutenção das informações que recebemos na nossa mente. Informações ordenadas de início, meio e fim. Um bom exemplo de memória de trabalho é quando vamos escrever uma redação, por exemplo. Ela tem que ter início, meio e fim. Tem que ter uma ordem correta para ter fácil entendimento. Tem que ter a introdução, desenvolvimento e a conclusão. É um ótimo exemplo de memória de trabalho. A última é a flexibilidade cognitiva, a capacidade de manter o foco em uma atividade, assistir uma aula, manter a atenção. Por exemplo, o professor está explicando certo assunto, você está mantendo o foco naquele assunto, naquelas palavras que ele está falando. Aí ele passa uma atividade você vai tirar o foco dele e ir diretamente para a atividade. Isso é flexibilidade cognitiva, tirar o foco do professor para manter o foco na atividade. É de bastante importância que tenhamos nossas funções executivas enquanto está acontecendo o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as funções executivas têm uma implicação importante no desempenho acadêmico. Ela que dá ao aprendiz a capacidade do estudante de autorregular o seu comportamento, junto com a motivação e a sensação de autoeficácia. Elas colaboram para uma melhor aprendizagem. No mundo atual, os estímulos são diferentes. O aprendiz de hoje precisa saber o que fazer, quais estratégias ele usa para processar esse conhecimento tão disponível, como ele vai selecionar aquilo que vai aprender e se está relacionado à função executiva. Então, o cérebro que processa a aprendizagem é o mesmo, não mudou, não sofreu alteração, mas aquilo que ele recebe, o resultado que é exigido dele, isso se transformou. É fundamental repensarmos a estratégia de aprendizagem, os estímulos, as informações, a forma como a gente conduz a aprendizagem do aluno, com o funcionamento adequado das funções cognitivas, formando estudantes melhores, sabendo gerenciar seus estudos, gerenciar suas responsabilidades, tratar as pessoas, respeitar, formar cidadãos que podem alcançar o melhor que poderiam ser. Dessa maneira, não só a educação vai ser melhor, mas também nossa sociedade, nosso ambiente de convívio. E é isto. Espero ter sido bem claro em relação a ter apresentado um bom PCC de neurociência cognitiva.